Qual o conhecimento real que você precisa e que muitas vezes ninguém te contou? O que é o conhecimento que faz mais diferença? O conhecimento que vai te permitir atuar nesse mercado e que talvez você já tenha. O que eu preciso, professor, para prestar o serviço de consultoria em licitações? Conversando com os alunos lá do Especialista Referência, nosso programa de formação de especialistas em licitações, onde o professor Matheus Carvalho é o líder desse projeto, e eu atuo em conjunto com eles, somos sócios há muitos anos, os nossos mentorados da mentoria Sniper e também alguns alunos do curso de Inteligência Artificial aplicada às estações, quando a gente trata do tema consultoria, sempre fica aquela dúvida, qual conhecimento que é realmente necessário? Eu sou agente de contratação, pregoeiro, procurador, controlador, eu atuo na fiscalização de contratos, qual conhecimento que eu preciso ter para prestar a minha consultoria em licitações e fazer a diferença realmente? Sempre é uma dúvida muito forte nos profissionais que atuam nessa área, que é, será que eu tenho conhecimento suficiente para prestar consultoria em licitações? E hoje a gente vai desmistificar isso, tá? Então tragam as suas dúvidas, tragam as suas dificuldades para que a gente possa aprofundar nesse tema e eu possa ajudar vocês com mais uma aula Sniper. Avançando, você já sabe, ou provavelmente sabe, quais são os erros que as empresas cometem. Se você sabe quais são esses erros, você já tem um conhecimento muito relevante. Ora, se uma empresa ela comete um erro e esse erro faz com que ela perca um processo licitatório, ela perdeu dinheiro no bolso dela. Um agente de contratação, um pregoeiro, um procurador, em linhas gerais, conhece quais são os conhecimentos e o porquê que essas empresas erram. Isso geralmente fica muito claro. Eu vou falar de alguns desses erros na aula de hoje. Mas entender os erros que a empresa comete faz com que você tenha um diferencial competitivo perante essa empresa. E esse é um conhecimento que você sabe, talvez não utiliza ele para fornecer o serviço de consultoria em licitações e poderia fazer isso. Quando você entende por que uma empresa perde uma licitação e a outra empresa vence, o que desclassificou aquela empresa? Foi o preço? Foi as certidões que ela não apresentou? Foi a documentação dela que estava desatualizada, às vezes uma certidão vencida? Foi um documento que o edital exigia que ela apresentou um documento errado, um documento que não atendia aquele critério? Quando você conhece quais são os motivos pelos quais empresas perdem licitações, você tem um outro conhecimento, você sabe um conhecimento que é um diferencial competitivo para essas empresas. Quais erros elas cometem? Quais erros fazem com que muitas vezes elas sejam desclassificadas num processo licitatório ou mesmo elas percam aquele certame na experiência de vocês? Quando você sabe isso, tá? Por exemplo, eu conversava há algum tempo com a professora Laís, lá do curso de pareceres jurídicos, né? Nossa professora lá do sul do Brasil, de Santa Catarina, que dá aula sobre pareceres jurídicos junto com o professor Matheus Carvalho, é procuradora e atua com vários entes públicos, várias empresas, é mentora na mentoria Sniper League, e a professora Laís me falava, Wesley, eu como procuradora, o que costuma acontecer? As empresas fazem as suas solicitações de reequilíbrio, esses reequilíbrios eu sei que eles são devidos, mas muitas vezes eu sou obrigada a negar porque elas não conseguem sustentar aquele pedido, elas não conseguem trazer plausibilidade e por que elas têm aquele direito. E por mais que eu saiba, se aquilo não está bem claro na documentação, se ela não apresenta uma justificativa plausível para aquela solicitação de reequilíbrio, eu sou obrigada a negar. Observa que esse é um conhecimento que, se você detém ele, se você atua na parte jurídica, na procuradoria, e você detém esse conhecimento, esse é um conhecimento muito significativo para aquelas empresas que perdem licitações. Outros conhecimentos que vão fazer a diferença são conhecimentos em relação a erros comuns que a maior parte das empresas cometem. As empresas erram, e gente, eu estava gravando outro dia uma aula para o nosso método Ganha, nosso curso de venda de consultoria, e ele estava entrando nas plataformas, uma das coisas que a gente ensina lá é como entrar na plataforma e verificar os erros que as empresas cometem. E um dos erros que eu mais vi as empresas listantes cometendo e sendo desclassificado por isso era na documentação, é documento que ela não anexou, é documento que ela enviou errado.
O certame pedia que ela apresentasse determinadas certidões, ela obrigatoriamente tinha que apresentar aquelas certidões e ela não apresentou, ou ela apresentou errado. Um documento desatualizado, certidões desatualizadas que o agente de contratação no certame solicitou que ela atualizasse e ela nem viu e ela nem atualizou e ela perdeu porque simplesmente ela não conseguiu acompanhar direito aquele certame. Esse é um tipo de erro que você que atua com licitações sabe como resolver. É um erro que é muito importante para aquela empresa. Hoje de manhã eu me reuni com um empresário, um empreendedor, que fundou uma empresa na área de tecnologia e vendeu muito para o governo durante mais de 30 anos, atendendo às demandas do governo. E nesse processo, ele falou assim, Wesley, é impressionante, eu estou num certame de 10 milhões de reais e eu vejo às vezes as empresas cometendo erros absurdos, erros bobos. E eu levava aquele certame. Então, na prática, são detalhes que, para você que detém o conhecimento, parece pouca coisa, mas para aquela empresa que está participando de uma licitação de 2, 3, 4, 5 milhões de reais, vale 3, 4, 5, 10 milhões de reais. Esse empresário que eu estava reunido com ele hoje, ele falava, Wesley, como que eu vou confiar numa pessoa para acompanhar o meu certame de 10 milhões de reais se ela não deter este conhecimento, se ela não souber exatamente onde as empresas erram, se ela não estiver focada ali? São 10 milhões de reais naquele dia, eu preciso ter apoio, eu preciso estar lá, eu preciso desse acompanhamento. Então, quando a gente entende quais são as documentações que a empresa erra, a gente consegue ajudar ela. E para você, esse é um conhecimento bobo. Mas para aquela empresa não, para aquela empresa pode valer, como esse empresário que eu reuni com ele hoje, pode valer 10 milhões de reais, pode valer 20 milhões de reais no caixa dela. Ou seja, é algo aparentemente pequeno, mas que tem muito valor para aquela empresa. Erros no processo de habilitação, a empresa não está qualificada, não está preparada na habilitação, ela não consegue se habilitar, a documentação dela está fraca ou está com problema. Prazos, a maior parte das empresas que perdem certames, erram, além de documentação, erram nos prazos, não se atentam, não cumprem os prazos. E você detém esse conhecimento. Requisitos do edital. Gente, quantos requisitos de edital que eu já peguei que as empresas não cumpriam por detalhe, ela não se atentou a um requisito que se ela tivesse se atentado, ela teria preparado, mas agora está em cima da hora e ela não consegue atender mais, não dá tempo dela atender aquela solicitação. Muitas vezes porque ela não entendeu um requisito básico do edital e que você detém esse conhecimento. E tem técnico que ela ignorou. Às vezes um detalhe no objeto que vai fazer com que ela seja desclassificada porque na proposta dela ela não se atentou àquele detalhe daquele objeto. Na planilha de custo ela não considerou aquele objeto. Esse empresário que eu reuni hoje, ele comentava, falou, Wesley, eu participei de um certame, a gente venceu uma licitação e nessa licitação, quando a gente foi verificar, a gente acabou sendo desclassificado porque a gente não conseguiu apresentar uma planilha de preços. Eu acionei contabilidade, conversei com outro, a gente não conseguiu apresentar uma planilha de preços. E, gente, se esse é um requisito, perdão, eu tenho que apresentar, eu tenho que comprovar a execução, a minha capacidade de executar aquele contrato. Se eu não demonstro a minha capacidade de executar aquele contrato, naturalmente eu vou ser considerado como uma proposta inexequível e naturalmente eu vou perder aquele certame. Essa é a realidade do empresário que muitas vezes ignora ou desconhece um requisito técnico, a planilha de preço, e que você sabe muito bem a importância desse requisito. Às vezes uma exigência do edital que não foi atendida, mas que você, na hora que você pega o edital, você já tem clareza daquela exigência. São detalhes, coisas bobas. Então, esses são os erros mais comuns que eu visualizo as empresas cometendo. Quais são os erros que você visualiza as empresas cometendo? Quais são os erros que você sabe? Esse é um conhecimento que você detém e que tem muito valor para as empresas e a gente vai discutir mais disso. Conhecimento sobre a Lei 14.133. Se você é capaz de fazer DFD ou se você é capaz de fazer TP, TR, mapa de riscos, justificativa, você tem um conhecimento sobre aquela empresa. O Jairson está comentando, fui declarado vencedor, minha proposta teve um prazo de 60 dias. Então, se você sabe efetivamente atuar dentro desse cenário, conforme a Lei 14.133, você tem um conhecimento que tem muito valor para as empresas que estão atuando no ambiente licitatório e que muitas vezes estão perdendo licitações exatamente por
Detalhe, se você sabe montar um mapa de risco, você sabe os riscos que essas empresas correm. E, gente, a quantidade de empresa licitante que assume risco que vai tornar o contrato inexequível, mas ela assume porque ela não tem clareza dos riscos, é absurdo. E quem sabe montar um bom mapa de risco, sabe analisar a probabilidade daquele risco, o impacto daquele risco, qual que é o grau de exposição àquele risco, tem uma clareza muito grande do que pode quebrar uma empresa dentro de uma licitação ou ela simplesmente não poder participar mais porque ela não conseguiu entregar aquele contrato que ela assinou e naturalmente ela sofreu um processo e ela perde o direito de participar por desconhecimento, muitas vezes, de um risco que você é capaz de identificar. Isso tem muito valor para as empresas. Quem sabe montar uma boa justificativa num processo solicitatório tem um conhecimento absurdamente diferenciado para aquela empresa. Mas como, professor, que alguém que monta uma justificativa, a justificativa é o que mais vai defender o diferencial da proposta daquela empresa. Se eu consigo entender a justificativa, eu consigo preparar uma proposta que vai ser muito mais assertiva do que uma proposta que não vai. Eu consigo orientar a empresa no que ela precisa colocar para que ela se diferencie. Quem sabe montar edital tem todo o conhecimento do processo. Quem emite parecer jurídico precisa entender de cada etapa para saber se aquele processo juridicamente está adequado, ou seja, você sabe, inclusive, quando impetrar um mandado de segurança e parar uma licitação que está com um indício de direcionamento, por exemplo, e uma empresa perderia. Tá? Quem entende tanto da fase interna quanto da fase externa de uma licitação, por exemplo, eu treinava outro dia, fazia uma capacitação no município de Pouso Alegre e treinava todos os fiscais de contrato do município. Gente, eram dezenas de fiscais de contrato. Com dezenas de fiscais de contrato, quanto conhecimento esses fiscais têm acerca dos problemas que a empresa tem na execução de contrato e que faz um diferencial muito grande para ela na hora dela participar de um certame, se ela entende os problemas que ela vai ter lá. Né? Como que a gente atua dentro deste contexto? E, pessoal, quem está participando lá do canal no Especialista Referência, fica o convite, eu deixei o link para vocês participarem da aula com a gente aqui no canal Mentoria Sniper League, tá? Se você sabe alguns desses itens, eu não estou dizendo todos, alguns desses conhecimentos, o seu problema para prestar consultoria não é falta de conhecimento, tá? Talvez, e é um talvez, falta acreditar no conhecimento que você tem, falta enxergar a diferença que esse conhecimento faz para aquela empresa que perdeu um certame de 10 milhões de reais por causa de um documento, por causa de uma certidão, por causa de uma planilha de preços. Talvez você não tenha enxergado o tamanho da oportunidade que existe para o conhecimento que você tem. E é exatamente esse conhecimento que vai fazer a diferença. Talvez o que você não saiba, ou talvez aquilo que você não se atentou, e que é um conhecimento que talvez ninguém te contou e eu vou te contar ele agora, as empresas perdem milhões e milhões e milhões de reais por erros pequenos, erros bobos. Gente, o processo solicitatório, ele é um processo complexo para quem não entende as partes básicas dele. Mas para quem entende, para quem domina, para quem sabe analisar um edital, para quem sabe quais são os requisitos, para quem sabe quais são os documentos a serem anexados no processo, para quem entende disso, são detalhes bobos. Só que para aquela empresa, aquilo vale milhões de reais. O conhecimento desse que você tem faz toda a diferença para aquela empresa vencer um certame ou deixar de perder um certame que ela perderia. E olha, você, presta atenção nisso, você pode ser muito bem valorizado a partir do momento que você coloca esse conhecimento em prol de uma empresa licitante. Vou dar um exemplo que eu ouvi hoje uma reunião com um empresário, numa licitação de 10 milhões de reais. Vale a pena para essa empresa pagar 100 mil reais para um consultor, especialmente se ela só pagar se vencer a licitação? É claro que vale. É óbvio que vale. Eu tenho alunos mentorados que faturam mais de 100 mil reais por mês com consultoria em licitações exatamente porque atendem esse tipo de empresa. Porque pegam esse conhecimento que dentro do ente público não tem tanto valor, é mais uma obrigação e trazem esse conhecimento para as empresas licitantes. Aí você vai falar, professor, tudo bem, mas eu atuo no ente público. Só que eu tenho alguns impedimentos. Ok, nós vamos tratar desses impedimentos. Eu vou te ajudar nisso. Você não vai sair da aula de hoje sem saber como vencer esses impedimentos. Primeira coisa, pessoal, quando eu falo de uma empresa que atua num certame de 10 milhões de reais, essa empresa não já tem uma equipe.
Muitas empresas têm equipes, mas muitas equipes não dão conta da quantidade de certames que elas precisam participar. Eu tenho uma mentorada lá na mentoria Sniper League, que ela era gestora de uma empresa licitante, ela tinha uma equipe dentro da empresa licitante, e eles não davam conta da metade das licitações que eles poderiam participar, e quando você traz para o empresário a possibilidade dele aumentar o faturamento dele com licitações que eles não estão conseguindo pegar, porque a equipe dele não dá conta, você trouxe para ele um diferencial competitivo. Muitas dessas empresas não têm equipe. Quando a gente fala de licitações de 50, 100, 200 milhões de reais, sim, aí nós vamos falar de empresas que estão muito bem estruturadas e que têm uma equipe muito significativa. Mas para uma empresa que participa de licitações de 2, 3, 4 milhões de reais, ou ela não tem, ou ela tem uma equipe que não dá conta da quantidade de certames que ela poderia vencer, que ela poderia participar, e ela está deixando muito dinheiro na mesa. E aí você pode entrar com um diferencial competitivo. Muitos alunos lá do especialista referência, da mentoria Sniper League, às vezes me perguntam, falam, professor, mas o conhecimento que eu tenho na hora de montar um TR, um estudo técnico preliminar, na hora de fazer a instrução de todo o processo na fase preparatória, ou mesmo de emitir o meu parecer, ele é suficiente? Será que eu tenho o conhecimento suficiente para ajudar uma empresa licitante, já que eu atuo dentro do ente público? E a verdade é, se você sabe os erros que as empresas cometem, se você sabe como ajudar essas empresas a não cometer esse erro, sim, você tem o conhecimento que faz a diferença para essas empresas. Talvez hoje você só não está utilizando esse conhecimento para isso. E muitas vezes, essa sensação de que não tem o conhecimento suficiente, eu escuto muito isso dos alunos. Dizem, professor, será que eu tenho conhecimento? Eu acho que eu não tenho conhecimento suficiente. Ou às vezes, professor, eu preciso me capacitar melhor, preciso de mais conhecimento sobre licitações. Eu acho que eu não domino tudo que eu poderia dominar. Quando a gente fala de se você entende os erros que as empresas cometem, se você sabe ajudar essas empresas a não cometerem erros, muitas vezes você tem mais do que o suficiente. Só que quando a gente fala, principalmente dos profissionais do direito, é a minha percepção, tá, gente? Minha percepção, conversando com milhares de alunos, a gente já capacitou dentro da estrutura do especialista referência mais de 300 mil profissionais na área de licitações. Nós não estamos falando de 15 pessoas, não estamos falando de 20 gato pingado, nós estamos falando de mais de 300 mil pessoas já passaram pelas nossas capacitações. No especialista referência, nós já formamos mais de 4 mil especialistas certificados pelo projeto como especialistas em licitações. Então eu posso falar com propriedade desse mercado. E falando com propriedade desse profissional, muitas vezes é um profissional que se dedica muito, que rala muito, que quer fazer um trabalho de altíssima qualidade, que quer entregar valor, mas que se vê em meio a uma lei tão complexa, a um ambiente tão complexo, um ambiente que mescla toda a parte técnica, com toda a necessidade política envolvida no processo, e ao lidar com toda essa complexidade, esse profissional muitas vezes tem a sensação de que ele não tem o conhecimento suficiente. É a famosa síndrome do impostor. Isso é um dos itens que mais impacta os ótimos profissionais da área de licitações, impedindo que eles transformem esse conhecimento, essa competência, essa dedicação que você tem em resultado, em valorização no seu bolso, por mérito do trabalho que você faz. Muitas vezes, você acha que precisa ser o maior especialista do mundo no assunto. Só que a interpretação da lei de licitações ela é uma interpretação extremamente complexa. Nós estamos falando de mais de 300 páginas de lei. Agora, aquele detalhe do edital, que é um requisito que aquela empresa poderia cumprir e que ela perde por não cumprir um requisito simples que estava lá, é um conhecimento que você tem e que poderia estar sendo colocado em prol de ajudar essa empresa e em prol de fazer com que você receba no seu bolso uma valorização justa, real, pelo mérito da tua competência, por ajudar a empresa a vencer uma licitação que muitas vezes ela perderia. Você só precisa saber orientar a empresa a parar de cometer os erros bobos que ela comete. Eu não estou falando aqui, gente, dos processos que são extremamente complexos, que a toda uma envergadura e que aquela complexidade, o nível de detalhe e complexidade faz com que seja muito difícil identificar qual é o problema dentro daquele processo. Eu estou falando da maior parte, 80% das empresas que perdem licitações no Brasil, nós estamos falando de centenas de milhares de empresas, talvez milhões de empresas, elas perdem licitações por erros bobos em documentação, em análise de edital, erros que você sabe corrigir, erros que você sabe orientar e que você só precisa orientar ela nisso. Alguns alunos viram para mim e falaram assim, professor, mas eu não domino toda a lei de licitações e nem vai.
Nem cria essa expectativa que você vai dominar toda a lei de licitações, porque é uma lei que demanda interpretação. Quando o legislador ele preparou a lei de licitações, ele olhou para um país continental e buscou atender a realidade de um país continental. Gente, a lei de licitações, a 14133, ela está em vigor desde 1º de abril de 2021. Nós estamos em 2026 e essa lei ainda demanda discussões absurdas. A 8666 de 93, ela estava há 30 anos em vigor e ainda demanda discussão, debate, entendimentos controversos. Não há, muitas vezes, a pacificação no entendimento sobre um requisito que está dentro da legislação. Agora, imagina se um Tribunal de Contas, vou dar exemplo, tá? O Tribunal de Contas de Minas Gerais tem um entendimento sobre um determinado critério da lei de licitações. O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem outro completamente diferente. Muitas vezes não está pacificado o entendimento sobre determinado item. E você deixa de prestar a consultoria em licitações porque você acredita que não domina toda a lei. Ninguém vai dominar toda essa lei, meu querido. Ninguém vai dominar toda essa lei, minha querida. Você precisa entender quais são os erros bobos que as empresas cometem, que você já sabe, e prestar esse serviço para ela dentro do teu nível de competência. E isso sem precisar mentir, sem precisar enganar, sem precisar fazer nada de errado, é falar a verdade. Olha, na maior parte dos processos licitatórios, o que acontece são erros bobos. Erros que são bobos para quem sabe, mas para quem não sabe, não são, não. Para quem não sabe, para aquele empresário que pegou aquele edital, viu aquele monte de requisito e falou assim: meu Deus, e agora? Como é que eu faço? E aí ele tenta participar, às vezes ele tem um advogado que atua na equipe dele, mas é um advogado que está atuando lá no trabalhista, é um advogado mais generalista que não conhece aquilo que você conhece, não sabe as certidões que ele deve apresentar, os prazos que ele deve cumprir, os requisitos do edital que ele tem que atender, e você sabe. Esse conhecimento faz toda a diferença. E muitas vezes, uma das perguntas que eu mais recebo dos nossos alunos é: professor, mas e se eu errar no processo licitatório? E se eu for ajudar aquela empresa e eu cometer um erro? E deixa eu te dizer uma coisa super importante. Todos nós vamos errar em algum momento. O que você não pode é errar de forma intencional. O que você não pode é errar por falta de vontade, por negligência, por não buscar um conhecimento, por não buscar uma competência, por não buscar resolver aquele problema. Mas errar todos nós vamos. É óbvio que nós vamos errar, é óbvio que você vai errar. Você não pode errar de forma intencional, você não pode errar por má fé e você não pode permanecer errando. Você não pode ser negligente e deixar de buscar o conhecimento. Mas uma coisa que eu sempre falo nas capacitações, palestras que eu ministro no Brasil inteiro, o mercado de licitações ele é muito mal compreendido. Porque quando se fala do mercado de licitações, pensam muitas vezes num processo de corrupção, num processo ilegal, num profissional que está lá muitas vezes só querendo receber o salário dele, não querendo receber, não querendo cumprir com a obrigação dele, e não é isso que eu vejo na maior parte dos entes públicos e na maior parte dos profissionais que eu conheço no mercado de licitações. A maior parte dos profissionais nessa área são honestos, são corretos, são trabalhadores, são dedicados, muitas vezes mal capacitados, mal valorizados, e você naturalmente vai cometer erros. Não há problema em cometer um erro, há problema em permanecer cometendo esse erro. Há problema em enganar aquela empresa dizendo que você não vai errar. É óbvio que você vai errar, mas o que a empresa espera é que você acerte mais do que erre, que você não deixe ela na mão na hora que ela precisa. E se ela está perdendo certames hoje, que ela poderia vencer graças a você, e você não está lá para ajudar ela, vamos imaginar que você ajudou a empresa em 10 certames e 8 que ela perderia, você errou em 2, mas em 6 você ajudou ela a colocar 10 milhões de reais no bolso dela. Valeu a pena ou não valeu? É óbvio que valeu a pena para essa empresa. Mas muitas vezes, pelo medo de errar, você deixa de ir lá ajudar ela e ela perde vários certames que você ia acertar. Às vezes você ia errar porque é super complexo, mas aqueles mais simples que ela está perdendo agora, você não ia errar. E ela ia parar de perder certames que ela poderia estar vencendo por erros que para ela são erros muito complexos, mas que para você são erros bobos. Uma pergunta que eu recebo muito forte também, que impede os profissionais que têm essa competência, que têm esse conhecimento de atuar com consultoria em licitações é: professor, mas eu só posso atender empresas da minha região e talvez há 10 anos atrás fosse assim. Mas a verdade é que hoje não, você pode atender empresas do Brasil inteiro. E sim, gente, a gente precisa ser justo e correto. Tem empresários que são empresários mais raiz, né? A gente chama de empresários raiz, são aqueles empresários
que eles precisam de um contato mais próximo. Hoje eu estava conversando com um empresário hoje de manhã, ele estava no Rio, fica muito batendo Rio, São Paulo, eu fico em Belo Horizonte, e a gente estava combinando de marcar uma reunião presencial, e eu falando, cara, aqui em Minas, a gente gosta de fazer negócio olho no olho. Então eu vou até São Paulo, a gente encontra lá e tá tudo bem, a gente senta, almoça, janta e a gente conversa pessoalmente, porque o mineiro gosta desse contato, gosta dessa proximidade. Mas hoje a gente consegue prestar o nosso serviço de consultoria para qualquer empresa no Brasil inteiro. Então, não necessariamente eu preciso atender só empresas da minha região. Agora, atender as empresas da minha região já é muito mais empresas do que eu tenho capacidade de atender. Não existe um consultor com estrutura no Brasil capaz de atender todas as empresas da sua região. Então, só esse mercado já é gigantesco. Isso impede você de atender empresas de outra região? Absolutamente não. E isso acontece muito forte essa dúvida para aqueles profissionais que estão dentro do ente público e muitas vezes você é um agente de contratação. Você está trabalhando nos certames dentro do teu município. E aí você conhece as empresas que estão prestando serviço para o teu município, são as empresas ali da região. Para essas empresas você não pode prestar consultoria para ela. A lei impede isso. Você não deve fazer isso. Por quê? Porque você quebra uma questão legal, além de ser antiético e de ser imoral. E a gente não recomenda fazer nada que é ilegal, antiético e imoral, porque não precisa disso para você colocar 100, 200 mil reais no seu bolso todos os meses com o conhecimento que você tem em licitações. Não é necessário manchar o teu nome, o teu CPF, e muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Você preservar o teu nome e o teu CPF é o elemento mais importante para que no longo prazo você ganhe muito mais. Não tem nada mais valioso do que isso. Você não precisa prestar consultoria na sua região para conseguir colocar 100, 200, 300 mil reais no seu bolso todos os meses. Você pode prestar consultoria fora da sua região. E se as empresas que você conhece hoje são empresas que atuam para o teu município e você é um servidor desse município, não, você não pode prestar para essas empresas, mas você pode prestar para outras. Você sempre vai poder prestar sua consultoria para empresas que não haja conflito, para aquelas que não estão atuando com o teu município. E nesse grupo vão ter empresas que estão na tua região, mas não atuam para o teu município, que atendem fora, e vão ter empresas que não estão na tua região e que atendem no Brasil inteiro e atendem em outros lugares e que você pode atuar junto com elas, porque não existe nenhum conflito nisso. Então, essa é uma dúvida muito comum dos servidores públicos, que é, professor, eu não quero perder o meu cargo público, e não precisa. Professor, eu só conheço as empresas aqui da minha região que muitas atuam com o meu ente público. Você não precisa atuar com essas empresas. Você pode atuar e deve atuar com outras empresas, empresas do Brasil inteiro. E isso são tipos de impedimento que podem estar te travando de começar, de executar o teu processo de montar a tua consultoria em licitações e não precisam te travar. E talvez você não sabia disso. Agora, o que você realmente precisa para conseguir montar e para conseguir crescer a tua consultoria? Partindo do princípio que você sabe os erros que as empresas cometem, partindo do princípio, Wesley, quais são os conhecimentos reais, o real conhecimento que eu preciso ter para prestar a minha consultoria? Primeiro, você precisa saber os erros que as empresas cometem. Como ajudá-las a vencer certames? Documentação, habilitação, preparar essa empresa para ela estar apta a vender o serviço ou produto dela para o governo. Você precisa ser capaz de ajudar essa empresa a analisar um edital e a se posicionar, a participar de um pregão. Isso você precisa saber. Tá? A partir do momento que você sabe isso, o que você precisa? Você precisa conseguir cliente. Você precisa do seu primeiro cliente. E, gente, o primeiro é um marco muito importante. Coloca isso na cabeça, tá? O primeiro cliente é o mais importante. Porque depois que eu conquisto o primeiro e eu gero resultado para esse, os próximos, se você fez um bom processo de seleção, como a gente ensina para os nossos alunos, para os nossos mentorados, os próximos vêm por consequência. E o mais bonito desse mercado é que eu não preciso ter 100, 200, 500 clientes. Com poucos clientes, desde que eu preste um bom serviço para os clientes certos, eu consigo faturar muito alto. Eu consigo colocar 100, 200, 300 mil reais. E para quem atua no ente público, ganhando 3, 4, 5, 10 mil reais, colocar 100, 200, 300 é uma valorização absurdamente significativa. Eu tenho certeza que faz a diferença e que muda a tua realidade e que muda a tua vida, como tem mudado a vida dos nossos alunos. Mas para isso você precisa conquistar esse primeiro cliente. Wesley, o que eu preciso saber para conquistar um primeiro cliente? Você precisa ter um processo comercial simples, mas efetivo.
Tá? O que tem que ter nesse processo comercial? Primeiro, você precisa encontrar os clientes. Você precisa ir lá e encontrar clientes que estão cometendo erros no processo solicitatório e que precisam da sua ajuda. Você precisa trazer esses clientes para uma reunião. E nessa reunião, você precisa executar um processo de vendas bem estruturado, que o que eu ensino, o que eu recomendo e o que eu faço. Esse processo, ele não deve ser aquele processo do vendedor chato, que vai lá e força o teu cliente a contratar a tua consultoria. Não precisa disso, tá? Inclusive, você não precisa ser vendedor para vender a sua consultoria. Você precisa executar um processo que leva o seu cliente a querer contratar a sua consultoria. Que mostra para o teu cliente que você é a solução do problema dele, que ele está perdendo 1, 2, 3, 5, 10 milhões de reais em certames que ele perde por detalhes que você consegue resolver. Você é a solução dos problemas desse cliente. Você vai levar ele nessa reunião a querer contratar a sua consultoria. O objetivo da reunião é levá-lo a entender que ele precisa de ajuda. O que impede ele de faturar milhões de reais com o governo é um conhecimento que você detém. São os erros que ele comete e que você sabe solucionar. E a partir daí você gerou nele a necessidade de contratar a sua consultoria. Um processo simples, mas muito efetivo. Pessoal, o que mais que eu preciso ter de conhecimento para conseguir colocar a minha consultoria em prática? Nada. Você precisa começar. Cada dia que você passa sem colocar a sua consultoria em prática, é um dia que você deixou muito dinheiro na mesa. Muito. Olha, anota essa frase, tá? Enquanto você está esperando se sentir pronto, enquanto você está esperando ter todo o conhecimento do processo solicitatório, enquanto você está esperando entender todas as plataformas ou como as plataformas funcionam para começar a prestar a sua consultorização, tem muita empresa perdendo dinheiro por um conhecimento que você tem, por coisas que você já sabe, por erros que você poderia resolver assim, ó. E você olha e fala assim, mas é só isso? Para você é só isso. Para essa empresa não é. Para essa empresa significa 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões fora do caixa dela. E você sabe. E cada minuto, cada dia que você passa sem colocar a sua consultoria em prática, faz com que você não realize os seus sonhos e muitas vezes uma empresa boa que poderia estar vendendo para o governo está perdendo a oportunidade de fazer isso. Meus queridos, eu vou fazer um resumo estratégico da nossa aula de hoje para você ter o passo a passo consolidado. Primeira coisa, se você acha que não sabe o suficiente, você precisa entender que o que você precisa dominar tecnicamente em termos de licitações de contratos é o que essa empresa erra e que com você ela vai minimizar o erro. Não quer dizer que ela não vai errar nunca, mas quer dizer que ela vai minimizar o erro e talvez de 10 certames que ela perderia, ela vai ganhar 2 que ela não ganharia. Mas esses 2 vão colocar 1, 2, 3, 5 milhões no bolso dela e 100, 200, 300 mil no seu bolso, porque você gerou valor para essa empresa, tá? A lei de licitações da 14133, ela aumentou muito a oportunidade para quem atua nos entes públicos e sabe transformar esse conhecimento em um serviço de consultoria. Porque agora você não precisa se limitar à sua região. Você pode estar participando de um pregão eletrônico estando em Belo Horizonte, o pregão está acontecendo em São Paulo com uma empresa que é de Santa Catarina. Nada te impede de fazer isso hoje, a não ser você começar a colocar esse conhecimento em prática, tá? Você já consegue ajudar as empresas que estão buscando vender o serviço ou produto delas para o governo, a partir do momento que você sabe onde elas perdem as licitações. E olha, existe um método para vender a sua consultoria sem precisar vender, que é um método que a gente ensina lá dentro do projeto do Método Ganha. A gente ensina dentro da mentoria do Sniper League, mas você pode colocar em prática com o que eu te ensinei aqui, que é mostrar para essa empresa que você é a solução para o problema dela, que ela pode faturar muito mais com a prefeitura, com a Câmara, com o governo municipal, com o governo estadual, com o governo federal, a partir do momento que ela tem você ao lado dela. Você pode transformar o teu conhecimento em consultoria em licitações. O que falta é simplesmente dar o próximo passo, é começar. Ah, professor, mas eu já tenho um cliente, né? E o meu cliente me dá dificuldade, vai para o próximo. Vai para o próximo cliente, traz o próximo. Você só precisa de um bom cliente para que você gere resultado e você muda o jogo. Um único cliente. Eu tenho uma aluna, Jéssica Salsen.
Jéssica Salso, o que ela fez? Ela recebeu uma demanda, pegou essa demanda de uma empresa, viu que essa empresa poderia participar de uma licitação em 3 dias, fechou o contrato com a empresa no dia seguinte, ela não sabia lidar na plataforma, tem uma entrevista que eu fiz com ela aqui, uma live que eu fiz com ela para mostrar para vocês isso na prática, aqui no canal Mentoria Sniper League, e, para quem está lá no Especialista Referência, lá no Mentoria Sniper League no YouTube, o canal que a gente vai passar aula Sniper, a gente faz aula Sniper nesse canal. E a Jéssica, em 3 dias, pegou uma empresa, participou de um certame, venceu um certame de 2 milhões e cento e poucos mil reais e colocou 142 mil reais no bolso dela. Porque ela executou, ela fez. Tá? Tem um aluno nosso, o Patrick, lá do Espírito Santo. O Patrick entrou dentro do Especialista Referência. O Patrick era um advogado generalista, pegou, estudou um pouco do conhecimento, foi na comunidade, entendeu que as empresas erravam, começou a responder numa comunidade, num grupo lá no Facebook, fez o contato com uma empresa, fechou uma parceria com essa empresa, trouxe 6 clientes, desses clientes trouxe mais 2, virou 8, trouxe mais 2, virou 10, em 3 meses ele estava com 10 clientes na carteira dele. 10 clientes. Nem da área de licitações ele era. E você da área de licitações perdendo tempo, esperando um dia ter todo o conhecimento da Lei 14.133, o que nunca vai acontecer e nem é necessário. Saber onde as empresas erram é o conhecimento que te dá um diferencial competitivo, que você precisa executar um processo simples, mostrando para essa empresa que você tem a solução do problema dela, que você sabe como solucionar o problema dela. A partir do momento que você sabe os erros que as empresas cometem, é ter o seu primeiro cliente, tomar a decisão de fazer isso acontecer. Você pode fazer isso com o que eu te falei aqui, com o que eu te ensinei aqui, você pode fazer isso dentro de um curso nosso, ou dentro de uma mentoria, utilizando os conhecimentos que a gente disponibiliza. Mas com esse passo a passo que eu te dei aqui hoje, não tem motivo para você esperar para colocar a sua consultoria em prática e transformar o conhecimento, a competência que você tem em valorização real para a sua necessidade.